Desconhecido de nós desde uma altitude de 1000 milhas e estendendo-se umas 25 mil milhas acima, se encontra pequenas bandas de radiação chamadas cinturões de radiação de Van Allen. Todas as missões espaciais tripuladas da história, tanto dos Estados Unidos como também da União Soviética, desde a primeira em 1961, têm estado muito debaixo deste campo de radiação que é mortal. Any human being traveling through the Van Allen belt would have been rendered either extremely ill or actually killed by the radiation within a short time thereafter. Every manned mission in history, Gemini, Mercury, Skylab, the space shuttle, has been below the radiation belt, all except going to the moon. Os astronautas soviéticos mais experimentados passaram 100 horas no espaço por cada 20 dos Estados Unidos. Para poder sobreviver à viagem de 1h30 através do cinturão que é necessário atravessar para chegar à Lua e regressar, se requer um escudo sólido entre o astronauta e o exterior da nave. O foguete tipo Saturno V, utilizado pela Apollo, media 35 andares de altura e pesava o mesmo que um navio de combate. Inserir um escudo em forma de barreira rodeando por completo a tripulação faria impossível o foguete ser lançado. É por essa razão que os soviéticos, muito mais experientes no espaço sideral, só enviaram uma nave sem tripulação à Lua. Obviously, the only shielding they had was the literally paper-thin outer hull of aluminum, and their suits consisting of glass fiber, some aluminum fibers, and silicon rubber. It's very interesting concerning radiation that the astronauts were protected by a thin film of aluminum when here on Earth they put a lead shield on us when they take a dental x-ray. This is the main reason why the Russians never really intended to send the men to the moon. Of course, we were worried to go out into the unknown of space. Of course, we were fearful. We had no idea how a human would be affected by the radiation. We suspected that possibly the radiation could even penetrate through the craft itself. Em 1998, a Space Shuttle voou a uma altitude de 300 milhas. Foi uma das mais altas já registradas. Centenas de milhas debaixo do campo de radiação de Van Allen. Mas foi tão danoso que os astronautas dentro da cabine, que era hermeticamente fechada, e dentro dos seus trajes, mesmo com os olhos fechados, ainda viram fortes reflexos de luzes, que pareciam como disparos de estrelas, devido à radiação que penetrou na nave, nos seus trajes, nos seus crânios, mesmo com os olhos fechados. Como resultado, a TV norte-americana CNN emitiu um noticiário que demonstra claramente a surpresa da NASA com esse fato até então desconhecido por ela. The radiation belt surrounding Earth may be more dangerous for spacewalking astronauts than previously believed. Scientists say the phenomena known as the Van Allen belts can spawn killer electrons when the Earth's magnetic field changes. These electrons that are being studied could have an important effect not only on satellites, which has happened in the past, but could also affect the astronauts by creating large doses of radiation that could influence their health. The electrons can penetrate through various materials, including spacesuits, and can pass... Quando a União Soviética lançou o primeiro satélite Sputnik, em 1957, havia preocupação por parte dos Estados Unidos de que a União Soviética já havia refinado as suas técnicas espaciais. Também quando puseram o primeiro animal em órbita da Terra e depois o primeiro homem no espaço, e logo fizeram a primeira caminhada espacial, a primeira tripulação de 3 e as primeiras naves simultaneamente orbitando a Terra, a preocupação americana se converteu em medo e logo em horror ao ver como seu inimigo comunista conseguia tudo isso primeiro. People assumed that the nation that won the space race would win the Cold War. We defined that as being first to the moon. E era impossível ganhar os soviéticos na corrida espacial, a qual na verdade era uma carreira de armamento tecnológico. O que poderia fazer? Como poderia a América conceber a ameaça de um armamento superior? What actually happened in my mind is that during the 60s, they said if you can't make it
Através da história das rivalidades e das guerras, astutos generais ante os exércitos de seus rivais têm usado as mentiras e a desinformação como método para lograr vitória. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, colunas de tanques infláveis foram colocados em lugares longes para ocultar as forças alemãs da verdadeira invasão aérea. O sistema de defesa espacial contra mísseis foi alterado para parecer mais avançado do que na realidade era. E a ideia disso tudo era enganar a União Soviética sobre a rapidez da resposta militar dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E certamente não era possível enganar somente os russos sobre a capacidade de defesa americana nos anos 60. As mentiras atingiam também 200 milhões de americanos naquela época. Isso poderia fazer aquela população crer que os Estados Unidos tinha capacidade de ir à Lua. Todos deveriam crer nisso. Além do mais, o orgulho da nação americana estava em jogo, sem mencionar o crescente mal-estar que ocorria em todo o país. Havia um governo que tirava dezenas de milhares de vidas em uma guerra arranjada no Vietnã cheia de contradições. E além disso, o programa Apollo havia gastado já bilhões de dólares. E se viesse a falhar com todo esse investimento, seria um gosto amargo na boca de todos os contribuintes americanos. O custo do programa, cuja única meta era de ser o primeiro a colocar uma bandeira no solo lunar, seria de 135 bilhões de dólares, o que equivaleria à quantidade de uns 9 bilhões de dólares que seria para os privilegiados contratistas escolhidos por seus amigos da NASA. E se a máquina na realidade só chegasse à órbita terrestre como as missões anteriores haviam feito, então tudo teria se acabado e a funcionalidade dos demais componentes seria irrelevante. 135 bilhões de dólares alimentariam a 2 milhões de pessoas por toda a sua vida. Também se poderia comprar 2 milhões de casas. Então, como manter um segredo por tanto tempo? Exatamente um ano antes da primeira missão à Lua, a NASA lançou o Tetra satélite, desenhado especificamente para simular dados de voo procedentes da Lua. Ele era utilizado para que a equipe da Terra pudesse simular a aterrissagem. Muitos astronautas fizeram simulações, e essas simulações seriam utilizadas caso no voo real houvesse falta de comunicação com a Terra. Se houvesse necessidade, uma dessas simulações seria utilizada no momento verdadeiro do voo, com algumas pequenas variações. Seriam transmitidos ao satélite para logo retransmitir a Houston como se fosse direto da nave. Inúmeros computadores e seus operadores receberiam informações emanadas diretos do satélite. Incluiria falsas informações da nave como altitude e combustível, como se ela realmente estivesse descendo sobre a superfície da Lua. E se os soviéticos conseguissem encontrar a verdadeira posição da Apollo 11, seria como encontrar uma agulha num palheiro. É certo que o programa Apollo estava muito setorizado. Havia vários centros de provas e fabricações por todos os Estados Unidos. E na verdade somente umas poucas pessoas tinham visão global do conjunto. Todas as fotos, sons e imagens que eram distribuídas ao público eram estritamente controladas pelo governo americano e examinadas previamente. Logo após analisadas, eram disseminadas, sem revisão, até agora. The astronauts were launched with the Saturn V. Then, in order to account for their disappearance, they simply orbited the Earth for 8 days. And in the interim, they showed these fake pictures of the astronauts on the moon. But on the 8th day, the command capsule separated from the vehicle and descended to Earth, as of course was shown in films. E o que há nas fotografias? O que nos dizem? Essas fotos são as mesmas que circulam ano após ano em toda a comemoração de aniversário da viagem do homem à Lua. Acredita-se que são dos primeiros 60 minutos da viagem lunar, embora pudessem ter tirado muito mais fotos para cobrir todo o expediente. Surpreendentemente, também há escassez de fotos do pioneiro-chefe da missão, Neil Armstrong.
O maior feito da história da humanidade e também do homem que deu o primeiro passo, fazendo eco em todo o mundo, criando uma nova era científica, só tinha uma foto de corpo completo na Lua e assim mesmo de reflexo. Quem sabe por temer ser culpado caso alguém viesse a descobrir a farsa. Ou talvez tenha esquecido de avaliar a autenticidade do evento. A sua assinatura está gravada nessa placa do governo federal. E de fato, mais de 40 anos se passaram desde as primeiras conferências da NASA à imprensa e as ocasionais aparições dos aniversários do feito, onde apenas algumas poucas perguntas foram permitidas. Nunca foi dada uma entrevista diante de uma câmera. A ninguém. Nunca. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Partindo de um ponto de vista analítico, as anomalias fotográficas têm que se compreender baseando-se em iluminação e sombra. O mais singular de tudo é quando os objetos são iluminados apenas pela luz do Sol, como deveria ter sido na Lua. Depois de tudo isso, as equipes de iluminação no solo eram pouco práticas. Então todas as sombras, as margens das cenas deveriam ser paralelas entre si. E jamais estariam cruzadas, como mostra esse exemplo. Nestas fotografias pouco conhecidas obtidas de uma base de dados auxiliar da NASA, fica bem claro que as cenas foram iluminadas por luz artificial. Estas sombras que apontam em diferentes ângulos são evidências de que se utilizava uma segunda fonte de luz. Além disso, o Sol jamais causaria uma silhueta de brilho como essa no círculo. Somente uma luz artificial atrás do objeto da sombra poderia causá-la. Outra vez, sombras que se cruzam e outra zona de brilho atrás da silhueta. E mais uma vez. E outra vez. É simplesmente inconcebível que essa foto se houvera sido tirada com a luz do Sol na Lua. Aqui as sombras se mostram escuras como piche. E sem nenhuma dúvida, aqui completamente na sombra, o astronauta se ilumina como uma árvore de Natal. Como pode ser isso? Ou essa, tirado do lado de sombra do módulo lunar. Nesta ampliação de uma foto da Apollo, uma pedra, provavelmente feita de papel cartão, pela dobradura aqui mostrada, está caracterizada pela letra C. Em publicações posteriores da mesma foto, a letra desapareceu, provavelmente editada. Aqui essa cruz que serve de guia e é gravada diretamente no negativo do filme e que deveria, portanto, aparecer na frente dos objetos fotografados. Observe que ela aparece atrás do objeto que foi fotografado, claramente evidenciando que houve uma manipulação fotográfica. No módulo lunar visto atrás do astronauta, claramente alguém se esqueceu de criar uma cratera debaixo do motor, já que ele tem 10.000 libras de força de empuxo. Já que essa cratera foi uma das preocupações da NASA nas provas feitas em terra. The fact that there's no blast crater under the LEM is one of the most conclusive pieces of evidence that I find supporting the hoax. A NASA temia que o módulo viesse a cair dentro de uma cratera que ele mesmo criaria quando descesse. E nessa ampliação parece que o módulo lunar apenas foi posto em cima. E observamos que não há um só grão de poeira lunar sobre a pata do módulo. To have a powerful rocket engine blast the surface of the moon, blasting away all of the dust, and then find footprints surrounding the lunar lander, that to me would be an impossibility. E o que aconteceu com as estrelas? Na Lua e sem atmosfera, deveria ser um espetáculo impressionante as estrelas. E sem dúvida, nenhuma rara vez foi mencionada, nunca, por nenhum dos astronautas em nenhuma das missões. É claro que criar um mural com todas as constelações devidamente colocadas em seus respectivos lugares no céu, sem dúvida, seria impossível de realizar com exatidão. Um simples astrônomo amador competente poderia ter detectado o menor erro nas medidas. A resposta? Não tocar no assunto das estrelas. Jamais. Na conferência de imprensa realizada imediatamente após a missão, essa foi a única pergunta a qual Neil Armstrong respondeu com falta de memória. Could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall
during the period of time that we were photographing the Solar Corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Anos mais tarde, sem constrangimento algum, Michael Collins recordaria haver visto as extraordinárias estrelas descrevendo em seu livro Expedições à Lua. Parecia que a sua memória melhorava quanto mais velho ele ficava. Já que levaram 3 veículos à Lua, por que jamais levaram um telescópio? Se houvessem levado um telescópio, poderiam observar o longínquo universo, muito além do que era conhecido na época. Se houvessem levado a Lua, certamente seria o melhor local para captar galáxias desconhecidas. O custo dos 3 veículos lunares em dinheiro do século XXI, cerca de 60 milhões de dólares a unidade, mesmo tendo menos componentes que um Jeep. Onde ia todo esse dinheiro? E logo temos a bandeira balançada pelo vento. Que vento, se na Lua não tem atmosfera? Só podemos então crer que todas as missões, na verdade, foram encenações de estúdio, feito assim por medo de uma possível espionagem aérea por satélite de uma nação inimiga. As mochilas, desenhadas especialmente para um cesto da gravidade da Lua, deviam ser despojadas de um sistema de refrigeração para permitir o movimento sem cair-se como peso. Com as luzes do estúdio tão próximas e oferecendo muito calor, criaria um acalorado astronauta por dentro. Talvez a necessidade de contar com ar-condicionado no estúdio seguramente foi o responsável pelo balançar da bandeira. Aqui o editor de imagem fixa a bandeira quando o efeito começa a ser perceptível. E aqui não se deram conta. Esse clipe, obtido há décadas atrás, nunca foi transmitido, devido ao inevitável progresso nas experiências e na supervisão. Mostrar um cesto da gravidade, com o trotar flutuante dos movimentos dos astronautas, se conseguiria com relativa simplicidade. A câmera lenta. Você está vendo as imagens como já vimos há mais de 30 anos. A veremos agora com o dobro da velocidade. E se mostra claramente que está na gravidade terrestre. E não se distanciam do solo mais do que deveria, estando na Terra. E fica claro nessa rara visão de um filme de televisão em color que a tripulação da Apollo 11 levava uma câmera a cor de alta definição na sua missão. E sem dúvida, as imagens transmitidas desde o solo da Lua foram estas, de uma câmera de baixa resolução, e branco e preto. De fato, as televisões quiseram assim, porque além disso, foram forçadas a tomar as imagens de segunda mão. Filmaram diretamente da tela de projeção de uma TV de 30 anos atrás. Não poderiam fazer uma transmissão direta por cabo, e essa atitude diminuiu a claridade e a qualidade das imagens. E sabe, isso era exatamente o que o governo federal e a NASA tinham em mente. Melhor para eles seria mostrar algo sem qualidade e com numerosos cortes do que mostrar demasiados detalhes reveladores de um cenário falso. Virgil Gus Grayson foi selecionado como um dos 7 primeiros astronautas, um pai de família e veterano de uma série de voos espaciais. Ele era um herói nacional e seria o primeiro homem a andar na Lua. Mas Grayson era também um crítico declarado do programa espacial. E algumas vezes foi pego dizendo: alguém vai ser morto. Infelizmente, os piores medos de Grayson logo se realizariam. Em 27 de janeiro de 1967, 2 anos antes do primeiro pouso lunar, Grayson e sua equipe entraram na cápsula da Apollo 1 para uma simulação integral. Os problemas começaram quase que imediatamente. Primeiro, o sistema de comunicação falhou. Sem aviso, a cápsula explode em chamas, com os astronautas trancados lá dentro.
Tragicamente, Gus Grissom e White Roger Chaffee perdem suas vidas antes de deixar a plataforma de decolagem. A família de Gus Grissom acredita que o incêndio da Apollo 1 não foi acidente. Found in the accident investigation and how was that handled? Was the CIA involved or whoever? But it was done intentionally. A família de Grissom não sabe quem foi responsável pela sua morte e o que realmente aconteceu, mas eles dizem que a NASA sabe a verdade. Gus gave his life for this program, and I feel like that it is up to NASA to come forward and give us a direct answer to what really happened. Teria Gus Grissom e os astronautas da Apollo 1 sido vítimas de um acidente? Ou foram silenciados porque sabiam demais? Você pode nunca saber. A causa do incêndio ainda continua um mistério, e a cápsula continua trancada em uma base militar americana. Mas Grissom não foi o único crítico da Apollo que teve uma morte suspeita e precoce. Thomas Ronald Byron foi um inspetor de segurança durante a construção da Apollo 1. Depois do incêndio, Byron testemunhou perante o Congresso que o programa Apollo tinha tantos problemas que os Estados Unidos jamais chegariam à Lua. Ele chegou mesmo a dizer que as suas opiniões o transformaria em um alvo humano. Como parte do depoimento, Byron enviou um relatório de 500 páginas detalhando as suas descobertas. Mas exatamente uma semana após o depoimento, seu carro foi atingido por um trem. Byron, sua esposa e sua filha morreram na hora. I believe that Thomas Ronald Barron was murdered because he had the truth to tell about the Apollo project. Os relatórios de Byron desapareceram misteriosamente e depois desse dia jamais foram encontrados. Mas o programa Apollo continuou, assim como a tensão das mortes precoces. Entre 1964 e 1967, um total de 10 astronautas morreram em acidentes estranhos. Essas mortes correspondem a surpreendentes 15% da equipe de astronautas da NASA. Keep something that's alive wrapped up and covered over. You've got to eliminate all the people that can talk about it. E finalmente o elemento que prova a verdade. Michael Collins, Ed Aldrin e Neil Armstrong, encenando parte da sua missão durante cerca de 1 hora, com áudio e os ensaios de excepcional nitidez. Eles conversam sobre as técnicas utilizadas para conseguir essa engenhosa imagem da Terra à distância. Isso para mostrar em sua viagem a falsa distância dela, e para nos iludir que havia passado além dos anéis de radiação de Van Allen. Não se pode de maneira nenhuma interpretar que essa encenação foi feita por alguma outra razão anterior à missão, pois a mesma gravação está assinalada como feita em 18, 19 e 20 de julho de 1969. Os mesmos dias da missão, quando diziam que estavam bem próximos da órbita lunar. E fica claro que essa é uma genuína gravidade e as gravações foram feitas a bordo da nave espacial verdadeira, o que foi necessário para convencer a imprensa da sua autenticidade. Mas não estavam tão longe da órbita terrestre como veremos adiante. Essas cenas nunca antes foram vistas nem escutadas. No solo, o diálogo entre os astronautas e o controle em Houston são bem audíveis. Você vai prestar atenção a seguir e vai ver que há uma segunda voz oculta ordenando a direção da
da conversa entre a tripulação, a Terra, por uma terceira parte. Ela ordena aos astronautas o que dizer, quando dizer e como manipular a câmera com eficiência. Observe bem, a NASA disse de forma oficial que as transmissões de Houston foram as únicas que foram feitas com os astronautas. Observe bem como o controle de Houston inicia um diálogo com a tripulação. Mas a tripulação se encontra muito preocupada com os truques, com a farsa para responder. Então passa-se um momento e se escuta por trás a clandestina terceira parte falando. E rapidamente lhes ordena: talk, falem. Imediatamente Neil Armstrong fala. Oh, Apollo 11, Houston, Goldstone says that the TV looks great, over. Okay, Roger, we're moving in on Earth. Novamente, a ilusão que tratam de criar é a Terra vista distantemente. Isso para demonstrar que estão viajando muito longe dela e que tiveram habilidade para transpor os anéis de radiação de Van Allen. Temos que ter em conta também que apenas 20 segundos desta gravação de 1 hora foram emitidas ao público. E essas conversas no interior da Apollo 11, detalhando a farsa, os astronautas criam que estavam sendo conversados em segredo. Até agora. Neste momento, comentam que as transmissões de televisão não eram transmitidas ao vivo, como se supunha. Roger, Neil, we just wanted a narrative such that we can, when we get to playback, we can sort of correlate what we were seeing. Thank you very much. Neste momento comentam que apagaram a iluminação interior à nave e bloquearam a luz do exterior que entra pelas janelas da Apollo 11, preocupados para não causar nenhum reflexo sobre a parede do fundo da nave. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number 1 window, and there isn't any reflected light. A razão para que fizesse isso, simples, para que a verdade não fosse revelada. E a verdade é essa. O governo queria que crêssemos que essa era a Terra vista à distância, feitas através da janela da nave espacial, aproximando-se já da Lua. Mas não é. Como fizeram esse truque engenhoso? Colocaram a câmera no fundo da nave e centraram a objetiva da câmera em direção à janela circular do fundo, a qual está completamente preenchida pela imagem da Terra, já que eles estão acima um pouquinho da Terra na órbita. A circunferência da janela aparenta ser o diâmetro da Terra à distância, e a escuridão da parede ao redor da janela da Apollo 11 parece ser o espaço que rodeia a Terra. Por isso, apagaram a iluminação interna da nave e fecharam as demais janelas. Um pedaço de material negro em forma de curva foi adicionada, e assim criou a ilusão da linha que divide o dia da noite, e ficou extraordinariamente convincente. Durante esse trecho preparado e editado para ser transmitido posteriormente para toda a população da Terra pela TV, Neil Armstrong se delata ao dizer que está a 130 mil milhas, a meio caminho da Lua, como o registro de voo da nave declara, quando em realidade se encontra em órbita baixa terrestre, a umas poucas centenas de milhas. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Aqui temos outro trecho que se pretendia transmitir, depois de revisado, é claro. E Neil Armstrong falsamente explica aos espectadores como se obteve a tomada. Disse que pôs a lente da câmera junto à janela. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with the TV camera. Bom, se a janela estava completamente ocupada pela câmera, como ele diz, então o braço de um astronauta não poderia estar entre a câmera e a janela. Isso obviamente se vê nesta tomada que foi excluída. Também se vê como o astronauta que está manejando a câmera tenta sair da imagem do braço do astronauta. White bands of major cloud formations across the Earth. Eles pensavam que esse trecho não estava sendo gravado, e muito menos que se utilizaria, pois a lente se desenfocou, e a cena a seguir mostraria o interior e os astronautas trabalhando. Aparentemente o botão que para a câmera deixou gravando e eles não perceberam.
À esquerda, a pequena fonte de luz que utilizavam para ver o painel de controle e que não deixava entrar luz no interior da tomada. Aqui aparece o cartão inserido para o efeito do dia e noite na Terra. E finalmente o enfoque se abre e podemos ver a verdadeira captação da lente da câmera e nossa muito brilhante e próxima Terra pela janela. E aqui está a filmagem do dia 19 com o mesmo truque no dia 19. E novamente no dia 20. E a mesma tomada no dia 20. Mais tarde, nesta mesma noite, proclamaram estar caminhando na Lua. Como pudera isso? Se estavam na órbita da Terra somente 9 horas antes. E a Lua estava a 3 dias de distância. Além disso, se foram realmente à Lua, por que deveriam fingir parte da viagem? Por que usar o truque da janela, fingindo estar a meio caminho da Lua? É óbvio que fizeram dessa forma, porque não puderam chegar a meio caminho da Lua. E isso confirma que o grande obstáculo do seu êxito foi a pequena radiação dos anéis de radiação de Van Allen. Este mesmo equipamento foi utilizado nos 40 meses seguintes, e nenhum deles pôde ter ido à Lua. Apenas aprimoraram a sua perícia nas encenações. Quando muitos telespectadores que assistiram à segunda viagem tripulada pela televisão questionaram sobre aquelas transmissões sujas e que se interrompia o tempo todo, ficou claro para os contribuintes que uma vez bastava. Mas não foi o suficiente para o governo e para os investidores. Bilhões e bilhões de dólares se foram com cada suposto regresso à Lua. E coincidência que na seguinte missão existiria o fator do risco de vida, a malfadada Apollo 13. Agora o público teria algo mais sério de ir à Lua. Iria solidário com o drama. Quem sabe essa é a verdadeira razão pela qual Neil Armstrong jamais deu outra entrevista. Certamente é porque não quer mentir nunca mais. Que ameaça pode receber um homem tão honrado e sua família para obter a sua cooperação racial e depois também a sua cooperação para tornar perpétua a maior montagem da história dos Estados Unidos. E o oficial mais graduado da NASA, James Webb, se demitiu sem explicações apenas uns dias antes da primeira missão Apollo. Porque, se estava a ponto de chegar ao ápice da sua carreira, os 3 tripulantes da Apollo 11 também renunciaram logo depois do seu regresso à Terra. Observe o semblante de constrangimento desses 3 homens. Realmente não parece que acabaram de chegar da Lua. Neil Armstrong fez uma rara aparição em público e conteve suas lágrimas ao dizer essas breves e críticas observações. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Ele é essa capa. Talvez logo algum dia, com o descobrimento dessas imagens e seu significado, os verdadeiros patriotas americanos e do mundo todo se levantem e saudem a luz da verdade. This whole thing was a fake.